como a gente já vem falando aqui desde o último jogo do Galo no sábado, o Atlético continua fazendo aquela preparação para a partida ainda que vai ser na próxima segunda-feira contra o Goiás, 8 da noite fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, como o noticiário do Atlético, né, na verdade, a parte sem ser dos bastidores, né, de dentro de campo, não tem tanta novidade assim, a gente já vai começar falando de coisas interessantes com o Matheus Oliveira, que está lá na porta da Arena MRV. Estádio do Atlético foi construído no bairro Califórnia, aqui em Belo Horizonte, porque por lá vai ter uma reunião daqui a pouco com o Bruno Musi e também outros possíveis investidores da SAF do Atlético, né? O Galo vai ter uma SAF com a votação, na verdade, na próxima semana no Conselho Deliberativo, e aí o Atlético também pretende captar novos investidores para fazer parte desse grupo. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Giovana, é isso mesmo, um abraço para você, para quem nos ouve aqui na FM O Tempo. Já estamos aqui em frente à Arena MRV, onde vai ser realizada essa reunião do CEO do Galo, Bruno Musi, com potenciais investidores, porque além daquele grupo de empresários cujos nomes já vazaram, né? Por exemplo, do supermercado Super Nosso, da Patrus, que é aquela empresa de logística, e dos 4 R's, Ricardo Guimarães, Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador, aliás. O Atlético busca também outros empresários, torcedores interessados em adquirir ações da SAF. Lembrando que a Galo Holding, que é como vai se chamar essa empresa da SAF do Atlético, terá 75% das ações do clube, 25% ficando com a associação. E o torcedor que tiver uma graninha aí a mais e quiser fazer um investimento, o Atlético aparentemente está aberto a isso também. As informações que alguns colegas até já deram é que o aporte mínimo é de R$1 milhão. Portanto, o Atlético se reunindo com esses potenciais investidores daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, aqui na Arena MRV. Como a Giovana bem disse, teremos a votação do Conselho nos próximos dias 20 e 21 para definir se o Atlético vai se transformar em SAF ou não, nesse modelo que a diretoria tem apresentado aos conselheiros. Inclusive, tem se reunido frequentemente com conselheiros do Bruno Musi para esclarecimentos a respeito desse modelo de SAF. Para que esse modelo seja, de fato, aprovado pelo Conselho Deliberativo, são necessários 280 votos de 420. Rafa. Bom, eu acho que é senso comum, né, Giovana, Lélio, Matheus, Seabra e ouvintes, que o que mais tem incomodado o torcedor do Galo neste momento é a falta de clareza nas informações, não só quanto a algumas coisas que foram feitas no Galo nesse último ano e meio, né? 2021, o povo tá nem aí porque tava acontecendo no Atlético. Tá ganhando, né? Ganhando tudo é lindo, é maravilhoso, né, Gil? Porque ninguém questiona. Mas de um ano pra cá, quando teve a questão da venda do shopping, e do nada começam a estourar as notícias, o buraco tá abrindo, as dívidas aumentaram, aí vem venda de shopping, vem a questão da SAF. Eu acho que o principal venda do ponto, Alan. né? Venda do Alan, né? O estopim, eu acredito. Teremos 3 jogadores do nível do Hulk para inauguração da arena e o elenco tá se desfazendo. Não foi isso que disseram, Léo? Foi, mas o estopim mesmo foi ontem, essa mudança aí de pensamento, que em março o Rubens Menin fala, não tem como ir pra Libra. E hoje ele tá falando de março do ano de 2023. Pois é, a cereja do bolo, eu acho que foi justamente a mudança da LFF, a Liga Forte de Futebol, pra Libras, né? Porque o torcedor do Atlético e tal também tem aquela questão de tipo, Flamengo é nosso inimigo. O torcedor do Atlético vê o Flamengo como inimigo. E aqui eu não tô incentivando violência não, tá, gente? É questão de ver como um rival. Tem gente que considera até mais rival do que o Cruzeiro. Mas aí você vê um presidente que alinha um discurso e fala, não vamos nos juntar ao Flamengo. Lá eles vão ganhar 127 milhões a mais. Aqui na LFF são só 27 a mais. Segunda-feira, do nada vai junta com o lado do Flamengo. Na semana que vem, o torcedor do Galo, ele quer respostas. E eu acho que esse evento de hoje, ainda que seja mais pra quem tem grana, Seabra, pra comprar uma pontinha do time, eu acho que ele, primeiro de tudo, ele deveria ser aberto pra torcida online. Bota a Galo TV pra transmitir essa bagaça no YouTube pra ver o que vai ser tratado
cara. Eu tava até conversando, né, Gil, mais cedo com o Fernando Martins. E o Fernando, a gente tava falando sobre que o Atlético convocou as torcidas organizadas, né? Também vai ter essa reunião. Para falar sobre a SAF e tal. E aí uma das torcidas organizadas propôs isso. Olha, por que não faz a coletiva, a reunião e não transmite na TV Galo? Eu concordo com eles. Tem o veículo oficial do clube, então por que não transmite no veículo oficial? Quem quiser assistir, torcedor organizado ou não, quem quiser assistir tá lá, é só assistir. Agora, me parece, pelo que o Fernando falou, que teremos uma coletiva sobre isso, não teremos, Gil? Existe essa expectativa, inclusive estava ouvindo uma live agora há pouco, uma entrevista com o Bruno Musi, que ele falou até confirmando essa possibilidade de uma entrevista coletiva para poder de fato esclarecer, porque desde que o Atlético disse que explicou essa proposta aos conselheiros há 2 semanas, o Galo oficialmente ainda não falou nada, né? Ainda não teve de fato uma explanação do que vai ser, o que vai acontecer, quais são os processos e aquela coisa toda. Eu acho que deve sim essa explicação à torcida, à imprensa digo até porque é um caminho até chegar ao torcedor, né? Eu não tenho nada com isso, tô nem aí, digamos assim. Mas eu preciso, como minha função como repórter, como jornalista, passar essa informação para frente. Eu acho que essa coletiva, né, Gil? Não pautar ninguém, né? A coletiva tá aberta. Você quer falar sobre SAF? Ok. Você quer falar sobre Liga? Ok. Você quer falar sobre venda do Alan? Ok. Você quer falar sobre qualquer assunto. A coisa tem que ser realmente clara, aberta. Porque se começar agora, isso aqui não vamos falar, isso aqui não vamos responder, aí não precisa nem fazer. Aí é claro. Aí é brincadeira, né? É você fazer todo mundo perder tempo. Sobre isso eu não falo. Pô, então pra que chamou? Se chamou pra falar, vai falar sobre qualquer assunto que aparecer. Lembrando, que sobre a SAF teve a reunião e tal, nós vimos ali entrevistas via TV Galo, se eu não estiver enganado, né? Então, era tudo às mil maravilhas, pelo canal oficial do clube. Sim, é o caminho que tem que ser seguido. Não, maravilhoso, opa, é o dia da vitória. Então, por isso que até o Fala Galo está encampando aí uma campanha que me parece ser muito pertinente de dar um prazo aí de pelo menos 60 dias para que tudo seja estudado para ver se realmente vale a pena o Atlético se transformar a SAF nos moldes que estão sendo apresentados neste momento. Não é se a SAF está aqui, toma a faca no peito e não assinar, vocês estão mortos. Não é bem assim que funciona, não. É isso mesmo. É ler, estudar e ver realmente se vai valer a pena ou não. Dessa divisão de ligas. Então, e só lembrando aqui, no Bahia, que demorou um ano e lá vai burdoada para virar SAF, fazendo essa transição. Desde o primeiro momento, quando foi assinado o protocolo lá de intenção do Grupo City comprar o time, até o momento que foi anunciado e todos os processos que passaram por votação, não do conselho, mas do torcedor, porque lá o torcedor tem voz ativa para poder definir, vende, vira SAF, não vende, não vai virar SAF. Olha o tempo que demorou no Bahia e tudo transmitido no YouTube da TV Bahia. Então eu acho que custa nada, cara. Custa nada. O torcedor também é interessado, ainda que ele já não palpite tanto no time, no clube, dentro do clube, se ele não for conselheiro, não tiver um cargo de prestígio lá dentro, ele quer saber o que está acontecendo no Atlético. Minimamente acompanhar, né? Agora, é legal o que você falou, Rafa, em 2021, porque isso pro torcedor às vezes é interessante. A gente sabe que o torcedor é muito mais emoção do que razão. Então, quando tá ganhando, e não só nesse caso do Atlético, a gente já viu isso acontecer em tudo quanto é clube. As coisas acontecendo. E no Cruzeiro aconteceu também. Vale lembrar uns 3, 4 anos atrás aí, o que todo mundo falava. Cruzeiro ganhando, Copa do Brasil, brasileiro, e aí a imprensa olha e né, deixa o fulano trabalhar. Olha o Ceará da pistola. Vai participar disso. E aí o que acontece? Quando se fala alguma coisa, quando principalmente a imprensa fala alguma coisa e o clube tá ganhando, mas aí vocês precisam nem só ver problema, deixa o time ganhar, deixa. Agora nós estamos vendo o que aconteceu. Então, é bom pro torcedor, às vezes, também parar um pouco de. A gente sabe que isso não vai mudar, mas sair um pouco da emoção e olhar um pouco pra razão. Tá ganhando? Pô, legal, mas e o extracampo, como é que tá? E o salário? E a dívida tá aumentando? E a venda de shopping? Tudo aí ficou relegado a segundo, terceiro, quarto plano, né?
talvez até se o Atlético não tivesse mal na temporada, esse assunto talvez nem seria tão destacado assim por todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente destacar também uma questão. O Atlético apresentou ao Conselho no dia 1º de julho como é que seria essa... Giovana, me desculpe, eu vou falar aqui como torcedor do Atlético. Ele podia ser o líder do campeonato, a melhor campanha da Libertadores, mas a partir desse lance da SAF aí, ia ser cobrado do mesmo jeito. Sabe? Porque afinal de contas, você está entregando um clube, né, para ter um dono agora. O Atlético nunca teve dono. O dono é a torcida que, inclusive, já colocou presidentes e presidentes para fora. Um protesto. Então, eu acho que independentemente do resultado, é um momento mais importante da história do Clube Atlético Mineiro. Me desculpe aí, Giovana. Não, com certeza, está certo. Falando agora sobre essa questão que eu estava destacando, né? O Atlético apresentou a proposta aos conselheiros, né, na presença do Rubens Menin, fez toda a explanação de como é que é o projeto do Atlético para essa SAF, né? Foi no dia 1º de julho, hoje é dia 12, ontem teve uma primeira reunião, né? O Bruno Musi se reuniu com alguns conselheiros, quem tivesse esse interesse podia ir lá na sede para poder conversar com o Bruno Musi, tirar algumas dúvidas. Musi, que é o CEO, né, do Atlético e também da Arena MRV neste momento, então ele pôde conversar. Amanhã também tem mais um encontro nessa situação, né, com os conselheiros para poder tirar as dúvidas. E aí no dia 18, 2 dias antes da votação, quando a votação no conselho vai começar, também tem mais uma reunião com os conselheiros que quiserem irem lá conversar com o Bruno Musi para poder esclarecer essas questões da SAF. Menos de um mês, né, gente? E olha, hoje é dia 12 de julho. Essa reunião, como o Matheus disse, é mais uma tentativa do Atlético de captar mais investidores também que vão poder formar esse grupo de investidores do Atlético nessa SAF. Hoje é dia 12, o Conselho vai votar na próxima semana, sendo que ainda não está definido ainda de fato quem é que vai entrar. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, você tá falando que eles já estão captando possíveis investidores para uma proposta que não existe. Não, a proposta existe. O que eu quero dizer também é que eles vão votar no dia 20 se aceitam ou não essa proposta, sendo que ela não está pronta de fato. Imagina se você captou 15 agora investidores, lindos, maravilhosos, beleza, chega semana que vem, gente, não é nada disso aí que a gente falou. Não vamos fazer. Não vai ter, obrigado, foi um prazer, e nada disso acontece. Que beleza. Ô, Matheus, aproveitando que você ainda tá por aí, nos arredores da Arena MRV, nessa operação caça-níquel do Galo, apareceu alguém por aí? Já chegou a ver a movimentação de pessoas, carros importados? Porque pra pessoa dar um aporte mínimo de R$1 milhão, ela não vai andar de carro popular igual eu ando, né? Passou uma variante, uma Brasília e um Uno quadrado por aqui, viu, Rafa? Gurinha mesmo. Que isso, já são os investidores chegando. Meu Deus. Não, tô brincando, tô brincando. Pro Galo. Hoje não chegou ninguém. Faz isso não. Não, falando sério, é o seguinte, a gente está aqui já há cerca de 30 minutos, então a gente não viu movimentação ainda de conselheiros, empresários e nem mesmo da diretoria do Atlético por aqui. Vamos dar uma girada aqui no entorno da arena para ver se eles estão entrando por outro lugar, até porque é uma reunião fechada para a imprensa e a previsão é de que não tenha entrevistas, então pode ser que, como a gente já conhece a turma, eles saiam de fininho para que não seja pego pelos jornalistas. Como vocês bem disseram, 75% das ações irão para a SAF do Atlético a 915 milhões de reais, que é o aporte inicial para pagamento das dívidas com os juros mais altos, e também a SAF vai assumir os 2 bilhões de dívida que o Atlético tem, de forma geral. Só que é preciso lembrar, a SAF vai ficar com a Arena MRV, que custou cerca de R$1 bilhão, e com o gigantesco terreno da Cidade do Galo. Que foi até um ponto, né? Piada de mau gosto. Eu ia falar justamente isso, Delon. Hoje no Barba, a gente falou um pouquinho sobre essas tretas de bastidores do Galo. E, cara, não é muito comum isso acontecer. Aliás, não é nada comum. É totalmente fora da caixinha. Pegar coisa que pertence teoricamente à associação e abocanhar no processo, né? Existe, né? Na SAF do Cruzeiro, por exemplo, teve as tocas da Raposa. Falamos disso também. Também, é errado. É da associação, cara.
da associação. Eu imagino que deve ser meio que uma garantia, talvez. No caso do Cruzeiro foi isso. No caso do Cruzeiro foi uma questão de garantia até. Falou, se der tudo errado, a toca é minha. Foi isso que foi mais ou menos passado pro torcedor naquela época da SAF do Cruzeiro. No caso do Atlético deve estar sendo mais ou menos a mesma coisa. Ó, vamos pegar aqui a Cidade do Galo. Se der tudo errado, prejuízo, não sei o que, a Cidade do Galo vai embora. E aí como é que fica? Pois é. Aí é muito fácil. Ué, se der errado é meu. Ué, não, ué. É completamente. Podia ser assim na nossa vida real. Eu vou abrir meu mercadinho aqui no meu bairro. Não, aí. Você vai ali, igual a Toca da Raposa, a Toca 1 é um marco na história do Cruzeiro, pô. É um marco na história do Cruzeiro, da grandeza do clube. Vai chegar, vai entregar. Agora o Ronaldo falou, vai levar tudo pra Toca 2. Ele vai fazer o que com a Toca 1? Vai virar prédio? Pois é, o que ele vai fazer? Ali foi inclusive doado pelo Felício Brandi, sabe? Então, não é bem assim não. O terreno pra construir, beleza. O menino doou, porque ele quis. Porque o concreto, tudo que subiu aí foi com dinheiro do Clube Atlético Mineiro. Foi com dinheiro dele, não. O Atlético vendeu o shopping pra fazer o estádio. Não foi esse o papo? Ou será que mentiram de novo pra nós? Né? Olha, agora resta saber se os conselheiros que vão votar estão pensando da mesma forma que você. Porque se os conselheiros não estiverem pensando dessa forma, aí um abraço. Vai ser aprovada da forma como tá lá, com garantia, do jeito que nós estamos falando aqui. Isso é claro que não estão pensando assim, então. Vai saber como que funcionam as coisas lá, né, garoto? Pois é, né? E eu tô lembrando só de outra coisa aqui, Giovana. Aqueles Galo Business Day, eventos enormes, com o mestre de cerimônias, né? Falando 438 horas. Não, porque o balancete do Atlético, Piriri Pororó. O presidente aparecia de 3 em 3 meses. Aí já mais perto do processo de empurrar a SAF goela abaixo do torcedor, né? Porque estamos endividados, estamos quebrados, não sei o quê. Isso aí a gente tá falando, Lélia, há quanto tempo, hein, que o negócio ia cair no colo deles? Muito tempo. Você tá aqui, tem 3 anos. 3 anos. Né? Isso aí tem 1 ano e meio, quase 2. E há 3 anos eles assumiam, né, depois da eliminação pro Afogados, praticamente a gestão do clube. O Atlético virou clube dos empresários, dos 4 R's, dos investidores. E aí, não é isso não, só querem ajudar. Sei. C cedilha é Y. Sei. Agora, nesse caso da SAF do Atlético, realmente o que passa para todo mundo é que vai ser simplesmente institucionalizado o que já existe, né? E a administração do Atlético tá com quem hoje? Sim. Tá com os 4 R's que serão os mandatários. Matheus, você vai continuar por aí, claro, teremos a matéria completa no portal de O Tempo Esportes, mas algum detalhe de momento aí direto da Arena MRV? É isso, Rafa. A gente segue aguardando aqui o fim dessa reunião para ver se conseguimos capturar alguém para conversar com a gente a respeito dessa reunião, trazendo as informações, o que foi dito, apresentado pelo CEO do Galo, o Bruno Musi. E tem um caminhão tomara chegando, que essa entrevista coletiva esclarecendo as questões. Pode ser, não caiu ninguém da caçamba, não. Mas a gente espera que essa coletiva seja marcada o mais rápido possível, afinal faltam 8 dias para votação, né? Pois é, e aí a celeridade, claro, né, tem uma urgência, o Atlético precisa de dinheiro, mas muita coisa equivocada pode acontecer fazendo as coisas, né, apressadamente, então todo cuidado é pouco. Matheus, bom trabalho pra você e até a próxima aqui em O Tempo Esportes, Matheus. Valeu. Valeu demais, Matheus. Até mais, Rafa. Diga, Gil. Bora falar de time agora, de dentro de campo, desse nosso querido time masculino profissional do Atlético, porque, como disse, tem um jogo contra o Goiás na próxima segunda-feira,
8 da noite fora de casa. Vou até aproveitar um material que eu fiz, que tá lá em utempo.com.br/esportes, que é o seguinte, é pra gente tentar descobrir se foi o Filipão ou não que piorou o time do Atlético, né? A gente até discutiu isso aqui um pouco ontem, falando que com o Eduardo Cudê o Galo tava na 4ª posição da tabela e agora no Campeonato Brasileiro, depois da derrota pro Corinthians no último fim de semana, o Atlético chegou à 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então fica aquela questão, né? O que aconteceu durante esse período? O Atlético já não vinha muito bem, mas a situação piorou um pouco, até porque o aproveitamento do Filipão desde que ele chegou ao Atlético nessas 5 partidas é de 20%. O Cudê saiu da equipe com 35 jogos de aproveitamento de 67%. Obviamente é início de trabalho, então tem a adaptação ao estilo de jogo, né, que teve aquela mudança em relação ao Cudê e agora o Filipão, e acredito até que essa seja a principal dificuldade do Galo neste momento. Então, para dizer então que nessa matéria tem 3 problemas, né? Eu listei 3 problemas que poderiam ser os possíveis, conversando até com a galera aqui da redação, toda a equipe de O Tempo Esportes. Uma delas é isso que eu disse agora, essa adaptação ao estilo de jogo. A outra seria a movimentação no mercado que o Atlético fez desde o início da temporada, que não foi boa, não trouxe peças boas o suficientes para poder compor a equipe e também acabou vendendo atletas que seriam importantes para o restante da temporada. O outro ponto é a falta de treinamentos, né? Essa é uma reclamação, inclusive, do Filipão, técnico do Atlético, de que tem a dificuldade de implantar o que ele pensa para a equipe, porque o dia a dia é corrido, tem um jogo atrás do outro, agora sim que ele está podendo ter esse tempo. Qual desses 3, Seabra, que você concorda mais? A movimentação no mercado do Atlético foi ruim, ou é um período de adaptação ao estilo de jogo, ou apenas falta de tempo? Não, eu acho que os 3.